boa noite a todos mais uma vez, sejam todos muito bem-vindos. É uma alegria estarmos aqui. Eu também, além dos avisos, pedir desculpa por vocês pelos transtornos, né, que nossa casa está passando por uma mudança, um acréscimo, e esperamos logo estar aí liberando a nossa entrada ali, bonitinha. Mas, por enquanto, nós vamos usar aqui essa entrada lateral. É muito bom a gente estar aqui divulgando o Espiritismo, levando a palavra do Jesus, que o Espiritismo é o Evangelho redivivo, é o Cristo redivivo. E Emmanuel nos faz um alerta no livro Estude Viva, lá no capítulo 40, que é o último capítulo, já no finalzinho, ele diz assim: o Espiritismo nos solicita uma espécie permanente de caridade. A caridade é a sua própria divulgação. Divulgar o Espiritismo não é sair por aí com o proselitismo, não é com um carro de som no meio da rua avisando que vai topar esta hora, não é isso. Como a Bernadette falou, conhecer a verdade vos libertará. Então nós temos na casa a função do Espiritismo é nos preparar para uma vida melhor. Nós estamos aí, nós temos aqui na casa os estudos, a evangelização, desde a evangelização da pré-concepção até de jovens e de nós adultos. Temos os cursos, que o Braille está aí fazendo as inscrições. Nós temos aqui o Evangelho, temos o ESD, que é o estudo sistematizado da doutrina espírita, e temos outros estudos mais aprofundados, né? Curso de passe, curso da área da mediunidade, curso às vezes das parábolas. Então tem vários cursos que ela oferece no sentido de nos fazer conhecer essa verdade tão importante, né? Então, e qual que é a finalidade do Espiritismo? É curar, fazer cura miraculosa, é fazer milagres? Não. Kardec, lá no livro pequeno, Opúsculo, que foi publicado lá no século XIX, o livro chama O Espiritismo na sua expressão mais simples. O Elialdo conhece bem, né, Elialdo? O Espiritismo na sua expressão mais simples. E esse livro é um livro que Kardec escreveu, um opúsculo que ele escreveu, para divulgar a doutrina naquela época dele, que era muito difícil. Era um livro barato, acessível, mas é muito interessante. E está aí até hoje nas nossas vitrines, à venda. E ele diz o seguinte, que o objetivo essencial do Espiritismo é o melhoramento dos homens. Esse é o objetivo essencial do Espiritismo, melhoramento dos homens. E ele comenta, não é preciso procurar nele, senão o que pode ajudá-lo para o progresso moral e intelectual. Então, quando nós nos melhorarmos, nós somos aparando das arestas, tirar todas as nossas imperfeições. Por que Jesus viveu aqui 30 e poucos anos, nunca teve uma gripe? Nunca pegou doença nenhuma, nem resfriado? Porque ele é um espírito puro. O espírito puro não tem mais nada que resgatar, não tem mais débito nenhum, não adoece. Jesus tocava no leproso, abraçava o leproso, nunca pegou lepra, porque é um espírito puro. Um dia todos nós seremos um espírito puro. Aí temos que evoluirmos até chegar lá, né? E aí sim, as doenças, as enfermidades de espíritos imperfeitos, como nós somos ainda. Muito bem, mas nosso tema de hoje, como já foi dito, ninguém vive para si. Mas está vendo, nós vamos falar aqui de a gente ser um pouco egoísta às vezes, né? Essa passagem está no livro Fonte Viva, que é de uma coleção de Emmanuel, vocês devem conhecer, da coleção Fonte Viva. São 5 livros. E tem o livro Fonte Viva, que dá o nome na série, Caminho, Verdade e Vida, Pão Nosso, Linha de Luz, e agora foi incorporada pela FEB, nessa coleção, o livro Palavras de Vida Eterna. Cada livro desse tem 180 mensagens. E como que ela é estruturada? No livro Renúncia,
o livro do Chico Xavier, um dos romances de Emmanuel, tem uma frase de Alcine, que é a personagem principal, conversando com uma pessoa. Ela dizia assim: lá na Espanha, nós estudávamos toda semana, fazendo um culto no lar, estudávamos um versículo do Evangelho, um versículo por noite. E muitas vezes era insuficiente o tempo para poder esgotar todo o assunto que aquele versículo trazia. Então, esses livros, 5 livros, é baseado nisso. Emmanuel estuda um versículo por vez. São 180 lições em cada um deles. Se são 5, são 900 lições, né? E a gente utiliza muito para preparar o ambiente, o culto no lar. É muito interessante. Então, Emmanuel chega a estudar, às vezes, nem chega a estudar um versículo inteiro. No nosso caso aqui de hoje, ele estuda só metade do versículo. E tem assunto a ficar aqui a noite inteira conversando sobre isso. Então, esse estudo chama-se estudo do miudinho. Na Belo Horizonte tem uma equipe lá que desenvolve esse trabalho. Então, aqui, o versículo que Emmanuel escolheu para a lição 154 desse livro, Fonte Viva, é assim. É um versículo de uma epístola que Paulo escreveu aos Romanos. Ela fala: porque nenhum de nós vive para si. Mas o capítulo 14 dessa epístola, apenas o versículo 7, mas só a metade. O versículo completo é assim: porque nenhum de nós vive para si e nenhum de nós morre para si. Essa é a frase aqui que Paulo de Tarso escreveu à comunidade romana naquela época. Eu vou ler também o versículo 8. Ele não colocou, mas eu vou ler só para a gente colocar no contexto. Ele fala, vou ler de novo o 7º, depois o 8º. Então, porque nenhum de nós vive para si e nenhum de nós morre para si. Porque se vivemos, para o Senhor vivemos. Se morremos, para o Senhor morremos. De sorte que, ou vivamos ou morramos, somos do Senhor. Estou dizendo aqui que nós somos filhos de Deus. Né? Nesse contexto que nós vamos ver estudar então aqui. Mas quando Paulo fala isso, ninguém vive para si, ele estava totalmente conectado com os ensinamentos que vieram antes dele, através de Moisés, através de muitos outros que vieram antes de Jesus. Porque, vamos lembrar quem que era Paulo? Paulo veio da cidade de Tarso, um jovem muito ambicioso, e ele veio para ocupar um cargo de juiz do Sinédrio, que era uma instância jurídica de Jerusalém. E ele chegou assim com muito gás, né, muita força, e com a ideia muito arraigada à lei antiga. E ele então começou a perseguir uma comunidade que existia ali, dos cristãos. Perseguir terrenamente, a ponto de assassinar. E esse era Saulo de Tarso. Até um dia, quando ele ia para Jerusalém, aliás, ele ia para uma cidade que perseguia alguns cristãos ali, na cidade de Damasco, e ele ia com autorização por escrito para fazer o que fosse necessário para poder acabar com essa seita que tinha como líder o tal de Jesus. Só que no caminho, eles iam a cavalo, Paulo com os soldados romanos, ele caiu do cavalo, literalmente falando. O cavalo refugou, ele viu uma luz muito forte, uma energia muito estranha, que ele não tinha ideia do que era, e o cavalo refugou, Saulo caiu, a luz era tão forte que ele ficou cego. E aí veio aquela voz que diz: Saulo, Saulo, por que ele persegue? Ele perseguia justamente os cristãos. E Saulo, já transformado, transformou imediatamente. Ele fala: quem és tu, Senhor? Já chama ele Senhor. Eu sou Jesus, e esse que tu persegues. Aí não te bobeia, na mesma hora, com a força que ele sempre tinha,
Ele pergunta: o que queres que eu faça? Essa passagem é muito bonita e é muito conhecida também no Evangelho. É verdade. Você conhece a frase, verdade? Você conhece, Mauro? O que queres que eu faça? Essa é a pergunta que a gente faz para todos nós. Então, o que o Cristo quer que a gente faça? Essa é a nossa reflexão do dia de hoje, né? Por que é que nós vamos com ele ao deserto, igual o Robson Crusoe, que ficou lá naquele deserto, o tempo todo lá? Por que a gente vai trabalhar, vai ajudar os semelhantes? Então essa frase, né, gente? Porque nenhum de nós vive para si, ela vem da Bíblia. Então nós, espíritos, estudamos a Bíblia sim. O Evangelho segundo o Espiritismo é a parte moral do Evangelho de Jesus. O Evangelho segundo o Espiritismo não foi criado por Allan Kardec, não. Ele apenas pegou as partes morais e foi fazendo as suas explicações, que era muito confuso. Então está lá, na Bíblia, especificamente na Epístola aos Romanos, capítulo 14, versículo 7. Nós sabemos que a Bíblia, ela comporta, o Novo Testamento, elas são 27 livros. 4 livros, 4 evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, Atos dos Apóstolos, 5, né? Depois vem as 14 cartas de Paulo de Tarso. Depois as 7 cartas gerais. As cartas de Paulo eram destinadas a um povo. As cartas universais, ou cartas gerais, essas não, essas eram para todas as comunidades. E por fim, o Apocalipse. São 27 livros. O de Paulo, só Paulo tem 14. São epístolas, são cartas, né? Mas são considerados livros também. Então, por que vivemos para o Senhor? Para o Senhor, aliás, porque se vivemos para o Senhor. Se morremos, para o Senhor morremos. E de sorte que, ou vivamos ou morramos, somos do Senhor. Somos todos filhos de Deus. Deus nos criou, cada um de nós, simples e ignorantes, e nos deu o caminho para a gente poder chegar à nossa perfeição um dia. Se Deus quisesse, como Ele é todo poderoso, Ele poderia ter nos criados já perfeitos. Mas qual seria qual seria o propósito disso? Qual seria o nosso mérito de Deus já nos ter criado perfeitos já? Ele nos criou simples e ignorantes e nos deu o caminho, nos deu a condição de nós sermos os artífices da nossa evolução. E o símbolo que nós temos aqui de Espírito Perfeito é Jesus. Vamos ver então como que Paulo estava sintonizado com a lei. Como que está falando aqui, está dizendo que Jesus também pregou. Vamos lembrar que certa vez, Jesus chegando ali a uma daquelas aldeias humildes, simples, pessoas muito pobres, pessoas doentes, não tinha recurso para nada, não tinha médico, não tinha hospital, não existia isso ainda. As pessoas viviam abandonadas ali ao léu. Eles acreditavam muito nos curandeiros, né? As pessoas faziam médios naquela época, né? Os chás de raízes e tudo mais. Aí chega ali um fariseu, que diz que era também um doutor da lei. O doutor da lei era o juiz do Sinédrio. Ele chega ali e pergunta a Jesus, não que ele quisesse aprender alguma coisa com Jesus, porque ele era muito orgulhoso para poder aprender alguma coisa com Nazareno. Ele achava que ele já estava no pedestal mais elevado e que Jesus era uma pessoa muito simples. Ele pergunta para tentar Jesus. Tentar como assim? Tentar jogar ele, armar uma pegadinha para ele, digamos assim. Porque se Deus respondesse alguma coisa que fosse contrário à lei de Moisés, a pena para esse crime, que eles chamavam, né, era a pena de morte. Aí eles se livravam dele. Eles tentaram várias vezes, mas Jesus caiu na pegadinha. Mas não ia fazer nunca, né? Ele perguntou assim, mestre, qual o maior mandamento da lei? Aí Jesus responde para ele, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu espírito. E diz assim, esse é o primeiro e o maior mandamento. E ele o segundo, que é semelhante a esse, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Ou seja,
Paulo falou que ninguém vive para si, não é isso? E aqui a lei manda amar o próximo como si mesmo. Então está bem conjugado a ideia de Paulo com a ideia de Moisés ainda. Mas aí esse fariseu, eu imagino, isso é o que eu estou falando, ele ficava assim, fascinado por Jesus. Ele achava que Jesus era um nazareno, era analfabeto, não sabia de nada, né? Ele citou duas frases das 613 leis que Moisés decretou. Aquela mosaica divide em duas partes, né? Tem a lei dos 10 mandamentos, né, que foi promulgada no Monte Sinai, e 613 leis disciplinares que ele teve que decretar ele mesmo, para poder conter o ímpeto daquele povo que era semi-selvagem naquela época. E nessas 613 leis, ele colocou, está espalhado no Pentateuco mosaico. Moisés tem um Pentateuco também, como nós temos o Pentateuco kardeciano, tem o Pentateuco mosaico, que é o Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, 5 livros atribuídos a Moisés. Esse primeiro mandamento, que ele falou que amar a Deus sobre todas as coisas, está no livro Levítico, capítulo 19, versículo 18. Está lá com essas palavras. E Jesus proferiu essas palavras na frente do da lei. E o segundo, amar o próximo como a ti mesmo, está em Deuteronômio, capítulo 6, versículo 5. Mas tem ainda mais coisas no Evangelho de Jesus, quando o Evangelho de João, que João foi o discípulo amado de Jesus, né? João, se bem que ele fala isso no Evangelho dele, né? Que ele era o discípulo amado. Então lá no capítulo 13, versículo 34 e 35, ele fala assim, que Jesus, é a palavra de Jesus, né? Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós, que também vós uns aos outros vos ameis. Resumindo amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. Jesus disse isso e o João escreveu. Então Jesus, muitas pessoas que vieram antes de Jesus, muitos enviados, né, que vieram antes de Jesus, proferiram essa frase, amai-vos uns aos outros. Mas assim, no imperativo, amai-vos uns aos outros. Pronto. Só que Jesus foi diferente. Ele colocou a Bíblia e completou, como eu vos amei. Ou seja, eu coloquei em prática com vocês. Agora vocês também vão amar os vossos irmãos. Então Jesus ele colocou em prática, a diferença é essa. Quando falavam, ordenavam que eles fizessem, né? Mas não faziam. Os judeus eram muito criticados por Jesus porque eles pregavam uma coisa e faziam outra. Né? Aí os túmulos caíam por fora, cheios de podridão por dentro. Então, amor, aí ele fala em seguida no próximo versículo: nisso conhecerão todos que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Ou seja, a gente quer ser discípulo de Jesus, né? Nós temos que nos amarmos uns aos outros, não viver somente para nós, viver para os outros. Né? Porque essa frase aqui que Paulo nos traz, ninguém vive para si, quer dizer que eu não me formei em matemática para dar aula só para mim. Pelo contrário, eu me formei em matemática para dar aula para os outros. Quantos alunos eu tenho aí que me encontram comigo no meio da rua, que hoje são médicos, são engenheiros, são... Né? Passou por nós, né, Augusto? Augusto foi meu companheiro de trabalho há muitos anos, né? Professor de História. Então, ele não fez História para dar aula só para ele. Então, a gente estuda, é médico, é engenheiro, para servir. Nós estamos aqui para servir e não para ser servido, né? Eu até já dei um spoiler aqui. Então vamos lembrar que quando na última ceia, Jesus reuniu os discípulos ali, que era o último encontro que eles iam ter com ele vivo. E logo depois, fica mais 40 dias, mas em espírito. Então ele reúne todos os discípulos ali. E só a título de descontração mesmo, tem uma ocasião aí, quando a gente dava aula, tinha lá as pérolas do Enem. Aí perguntaram assim, lá no teste, defina apóstrofe.
Aí o cidadão escreveu assim: apóstolo são os 12 amigos de Jesus que reuniram, fizeram uma jantinha e Leonardo da Vinci tirou uma foto. Brincadeira, né? Então Jesus reuniu com eles ali e está conversando, ensinando, dando as últimas orientações, porque ele ia partir realmente. E eles estavam tristes, ali, chorosos, mas começaram a discutir entre eles quem seria o maior entre eles. Qual deles seria ali talvez o substituto de Jesus? Quem ia liderar o grupo? E Jesus, muito tranquilamente, ele não usava as palavras, ele usava o exemplo. Foi lá, pegou um aventalzinho, colocou na cintura, pegou uma vasilha com água e começou a lavar os pés de cada um dos apóstolos. 12. Nesse momento estavam os 12 ali ainda, depois não sai, né? Mas estavam os 12 ali ainda. Lavou os pés do primeiro, do segundo. Pedro sempre era o destaque, né? Pedro sempre dava uma bandeira, sempre dava uma pisada fora do quadrado. Aí ele foi lavar os pés de Pedro, Pedro não aceitou. Não, mestre, de maneira nenhuma você não vai lavar os meus pés. O que é isso? Aí Jesus falou para ele assim: Pedro, se eu não lavar os teus pés, não terá parte comigo. Aí Pedro, não, então pode lavar os pés, da cabeça, pode lavar tudo. Depois Jesus lavou os pés de todo mundo, ele falou assim: seja maior entre vós aquele que quiser servidor de todos. Então maior não é porque o cara fez curso superior, mestrado, doutorado, pós-doutorado, não. É aquele que serve. Tem muitas histórias escritas aí que falam que o Alessandro chegou em cima e estava lá embaixo, e o pessoal que apaga a luz estava lá no alto, no lugar mais alto. Não tem nada a ver, né? Então é isso. E ele falou aquela frase, né, que eu já falei, que está em Mateus 20, está em Marcos também. O Filho do Homem não veio para ser servido, veio para servir. Ora, se Jesus, esse Espírito puro, já deve ter em torno de 8 a 10 bilhões de anos, governador do planeta Terra, conforme Emmanuel nos afirma no livro O Caminho da Luz. Mas se ele veio para servir, nós também. Também, né? Então é isso. E tem uma frase também de Mahatma Gandhi, que vieram as três grandes revelações, né? A primeira revelação para Moisés, a segunda para o Cristo, e a terceira para nós, espíritos. Nós temos a terceira revelação como o Espiritismo. Mas vieram muitos outros. Mais recentemente, nós temos Madre Teresa de Calcutá, que vieram também trazer mensagem para a gente, vieram compartilhar com a gente os ensinamentos de Jesus. Mahatma Gandhi, aqui nós temos a honra de conviver com Chico Xavier, né? E Gandhi tem uma frase, Gandhi já sabe quem foi Gandhi, né? O Gandhi tinha a teoria da não violência. Ele conseguiu uma proeza para a não violência, porque a Índia, o país de Gandhi, era colônia da Inglaterra. E ele conseguiu libertar o povo dele do colonialismo inglês sem dar um tiro sequer, sem tocar numa arma, só com a teoria dele da não violência. Foi muito humilhado, porque os soldados lá na Inglaterra eram firmes lá. Então, ele tem uma frase que diz assim: que não vive para servir, não serve para viver. Nós estamos aqui para servir. Servir o nosso irmão, o nosso próximo, sem perguntar quem é, né? E o Espiritismo? Qual a contribuição que o Espiritismo dá nessa questão dessa epístola de Paulo? No Livro dos Espíritos, que eu não conheço já, né? O Livro dos Espíritos tem 1019 perguntas, mais algumas outras, e 1019 respostas. Kardec pergunta e os Espíritos respondem. Então, na questão 766, Kardec pergunta assim: a vida social está na natureza? Está na natureza? Ou seja, a vida social faz parte da natureza? Resposta: certamente. Deus fez o homem para viver em sociedade. Não lhe deu inutilmente a palavra
e todas as outras faculdades necessárias à vida de relação. Então, Deus nos deu a palavra, tem utilidade, nos comunicarmos, não é isso? E nos deu também o ouvido para ouvir, a boca para falar, para vivermos, para nos relacionar, e não vivermos no isolamento. E na outra questão, 767, ele fala, é contrário à lei da natureza o isolamento absoluto? Ou seja, o homem viver no isolamento, o homem ir com ele ao deserto, viver sozinho lá com os bichos, evidentemente sem levar celular, sem levar, né? Um dia tem para ele ir lá viver com os bichos lá. Será que ele está fazendo alguma vantagem nisso? Só lembrando que Madre Teresa também tem uma história muito bonita, que ela era jovem ainda, saindo da adolescência, e ela já era irmã, e ela vivia no mosteiro, clausurada. Essas madres enclausuradas, ficam só orando, o tempo todo orando. Mas tem lá um teto, tem lá uma caminha, um cobertor, um colchãozinho, né? Está ali tranquila. Mas uma vez ela teve que sair das portas do convento. Ela saiu para a cercania do convento e ela viu muita miséria. Muitas criancinhas correndo de fome, sem nenhuma assistência. Idosos ali também, passando por dificuldades. Então ela refletiu, ela disse, mas o que eu estou fazendo lá? Sozinha lá, orando só. E o lugar é aqui, no meio desse pessoal aqui. Nunca mais ela voltou para o convento, assim, literalmente falando, mas ela foi trabalhar, foi conviver com o próximo. E a vida dela todo mundo conhece, tem até filme. Aí, se quiser sobre ela. Não é isso, né? A gente ficar ali orando é muito bom. Mas ela fala também, tem uma frase também que é muito importante. Você tem que analisar bem essa frase dela. Ela fala assim: as mãos que ajudam são mais sagradas do que os lábios que rezam. Então, às vezes, a pessoa não está precisando de uma oração, ela está precisando de uma ajuda. Salvar a primeira vida que a pessoa é o mais importante, e depois a gente ora depois, né? Então, a questão 767 pergunta se é contrário à lei da natureza o isolamento. O isolamento. Você fala, sem dúvida, que é contrário à lei da natureza, né? Pois que, por instinto, os homens buscam a sociedade, a gente busca a sociedade por instinto. Que todos devem concorrer para o progresso, auxiliando-se mutuamente. Então, um é engenheiro, o outro é médico, o outro trabalha em outras regiões, e todos precisam dos outros. Todos precisam dos outros, né? O homem tem que progredir, diz aqui os Espíritos. Insulado, não lhe é isso possível, por não dispor de todas as faculdades. Falta-lhe contato com outros homens. Ele vai ter o contato com os outros homens para compartilhar, né? No passado, as pessoas plantavam só feijão. É comiam só feijão. Só feijão. Imagina só. Não aguentava mais comer feijão. O outro plantava só arroz. Só comia arroz. Um dia, um teve a ideia de ir lá no vizinho, escuta, vamos trocar? Eu te dou um pouquinho do meu feijão, você dá um pouquinho do seu arroz. Aí começou, então, a compartilhar as coisas. E hoje, a gente pega hoje um prato de arroz na mesa da gente, um feijão, uma saladinha, e não tem ideia de quantas pessoas trabalharam para que chegue na nossa mesa. Não esquece até de fazer uma prece, agradecer a Deus. Agradecer a todos aqueles que trabalharam para o feijão chegar na minha mesa. Mostrando que a gente vive em comunidade. O homem é um ser gregário. O que é um ser gregário? É um ser que foi criado para viver em bando, com os passarinhos, com os animais. Viver em bando, viver em comunidade, em coletividade. Ele fala que no isolamento, o homem se engrutece e se estiola. Ou seja, você pegar uma pessoa que há 30 anos atrás, imagina se duas crianças acabam de nascer, uma delas se coloca no isolamento, a outra coloca na sociedade. Daqui a 30 anos você junta as duas, você vê a diferença, tá? Uma é um animal, não aprendeu a ler, não aprendeu a escrever, come só o bichinho que tem que encontrar lá. A outra pessoa estudou, evoluiu, ajudou a humanidade.
Ele fala que no isolamento o homem se embrutece e se estiola, ou seja, ele definha. Isso é fácil de enxergar. Eu, com meus 13 anos de idade, eu trabalhava no posto de gasolina lá em Minas Gerais. E tinha um amigo lá, um cara muito bacana, um cara muito dado, inteligente. E eu vim embora para Brasília, depois me afastei de lá. E um dia encontrei um amigo de lá, que trabalhava lá comigo. Eu disse, cadê isso? Cadê o fulano de tal? Cadê ele? Zé Luiz, ele agora é morador de rua. Ele é andarilho. Abandonou a família, agora está no sozinho. Aí passou um período, né? Não sei qual foi o motivo que ele fez isso. Passou mais alguns anos e encontrei com ele. Ele está totalmente deformado. O rosto dele estava estranho, mas o queixo para frente, os dentes todos podres na boca. Porque a pessoa não tem higiene no meio da rua. É uma pessoa sem definha. É por isso que nós temos que viver em sociedade, né? E aí, vamos então ver agora quais são, né, as conclusões de Emmanuel no livro que nós falamos, né? No livro Fonte de Vida. Então a frase é essa: porque nenhum de nós vive para si. Está em Romanos, capítulo 14, versículo 7. Então Emmanuel fala assim: a árvore que plantas produzirá não somente para a tua fome, mas para socorrer as necessidades de muitos. Então você planta uma árvore na sua casa, um pé de manga, por exemplo. Quantas mangas um pé de manga vai dar? Tem um filósofo antigo que se chama Robert Schuller, que ele fala assim: se você pegar uma maçã, você pode contar a semente que tem dentro da maçã. Se você pegar uma semente de maçã, você não consegue contar quantos frutos ela pode dar. O que nos traz essa mensagem? Nos traz a generosidade de Deus. Você planta uma sementinha, Ele te dá alimento o resto da vida. Uma sementinha. Eu vou querer isso só para mim? Não, eu vou compartilhar. Desculpa aí, perdão pelas histórias, eu vou contar mais uma historiazinha da minha infância. O pessoal lá da parte do meu irmão, sogro, eles tinham uma chácara, assim, na cidade, e a gente ia muito lá brincar com as crianças que moravam lá, e do lado tinha outra chácara também, de uma senhora que morava sozinha. Ela não era uma pessoa normal, era ali no isolamento, ali sozinha. E tinha um pomar lá, gente, tinha manga, tinha caqui, caqui não, carambola, tinha jabuticaba, só que ninguém entrava na chácara dela. Ninguém entrava. Aí a gente, que era moleque, né, naquela época, pulava a cerca, ia para lá chupar manga. Quando ela descobria a gente lá, saia com uma espingardinha de chumbo, dando tiro na gente. A gente, corria. O pior é que a gente fazia assim, a gente tinha um bambuzal, a gente subia no bambu, aí ele descia assim, ele descia já quase no pé de manga. A gente amarrava o bambu lá para ele não voltar, né? E depois era o nosso, para voltar depois, né? Então, ninguém comia, acontecia tudo lá. Mas tem um detalhe, mesmo assim ela não bebia só para ela. Sabe por quê? Os animais, os passarinhos, iam lá comer, os animais, né? Então é isso, a gente vive para os outros mesmo. E aqui continua Emmanuel dizendo assim: a luz que acendes clareará o caminho não apenas para os teus pés, mas igualmente para os viajores que seguem ao teu lado. Quando a gente acende uma luz, não é só para mim também. Outras pessoas aproveitam aquela luz. Pode ser a luz física ou pode ser a luz espiritual. Nós também temos a nossa luz. E quando nós temos alguma luz, as pessoas podem vir aproveitar a nossa luz. Mas, o próprio Emmanuel dirige a gente tem que tomar muito cuidado, porque se a gente ficar acostumado a pegar só a luz do outro, aquele outro sobe, vai ficar mais evoluído e a gente fica sem luz. Então vamos também desenvolver a nossa luz. E tem uma passagem de Jesus, né, que ele fala da candeia. Não colocar a candeia debaixo do alqueire. A candeia era
a lâmpada antigamente, no tempo de Jesus. Era um paradozinho assim, você pendurava ele. Então a pessoa aprende as coisas que é só para ele o aprendizado, não quer passar para o outro. Então essa é a observação de Jesus. Coloque o que você aprendeu para todo mundo utilizar. Colocar a candeia no velador, não debaixo do caixote que ninguém vai aproveitar. Vou avançar um pouquinho aqui e o pessoal está ali já com o papelzinho na mão, né? 5 minutos. Aí diz Emmanuel assim: ninguém vive para si, a severa nos divina mensagem. Queiramos ou não, é da lei que a nossa existência pertence à existência dos que nos rodeiam. A nossa existência pertence a todo mundo que está do nosso lado. Seja aquele transeunte que passa na própria nossa casa e pede uma moedinha, seja aquele outro que vai lá medir a luz, ou aquele outro que vai lá visitar a família, né? Aí, finalizando aqui, Emmanuel finaliza o texto dizendo assim: vigia, pois, o teu mundo íntimo e faz o bem que puderes ainda hoje. Porquanto, segundo a sábia conceituação do apóstolo Paulo, ninguém vive para si. E aqui, Leon Denis, que foi um dos continuadores do Espiritismo depois da morte de Allan Kardec, junto com Ernesto Bozano, Caminho para Marion e outros, ele tem vários livros. Um deles é Além da Morte. Ele traz a mensagem que a vida terrestre é uma escola. Nós estamos aqui em uma escola, um meio de educação e aperfeiçoamento pelo trabalho, pelo estudo e pelo sofrimento. Como diz lá no Evangelho segundo o Espiritismo, a dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. No momento que nós vivemos, a dor é uma bênção para nós. Evidentemente que vai passar, mas é isso. Aí diz aqui também, agora Emmanuel no livro Rumo Certo: sabem que é preciso servir, eles sabem, né, as pessoas sabem, servir para se renovarem, mas paradoxalmente esperam renovar-se sem servir. Aí não renova. O Chico Xavier tem uma frase também que diz assim: as pessoas procuram os espíritos, a religião, a igreja, né, querendo que os espíritos intrometam as suas vidas e resolvam todos os seus problemas. Às vezes não querem nada com a reforma moral. Não tem jeito, porque as nossas dores, os nossos sofrimentos que nós passamos é devido às nossas imperfeições. Diz Kardec no livro da Gênese que cada imperfeição gera uma dor. E cada dor é gerada por uma imperfeição nossa. Então, a melhor maneira de nós nos livrarmos das nossas dores é nos aperfeiçoarmos. Fica tranquilo que não é assim de um dia para o outro. Não é porque se o senhor aparece do Givaldo, do Haroldo, que você vai, não, a partir de amanhã eu já estou renovado. Não é assim. Leva tempo. Porque Deus não tem pressa. Deus não tem pressa, nós temos tempo que nós precisarmos. Só que ele avisa, né? Não, meu filho, não tem pressa não. Agora você tem que ter. Nós é que temos que ter pressa, porque ele está lá nos esperando a hora que for. Então é isso, a gente tem que renovar, mas servindo. E aí, uma frase do Mário Sérgio Cortella, gosto muito das frases, né? Um filósofo muito inteligente e tem contribuições maravilhosas para a gente. Ele é ateu, mas nem por isso é uma pessoa que dá muita mensagem. Ele fala assim: faça o teu melhor na condição que você tem. Enquanto você não tem condições de melhor fazer. Não, desculpa, vou ler de novo. Faça o teu melhor na condição que você tem, enquanto você não tem condições melhores para fazer melhor ainda. Ou seja, eu faço hoje o que eu consigo fazer. Ele não faz milagre. Não vamos não vamos achar que vamos melhorar 100% de um dia para o outro. Não. Eles melhoram, como diz o mineiro, um tiquinho de cada vez. Ah, mas eu não consigo tal coisa. Eu citava um exemplo esses dias, falando sobre isso numa outra casa. Eu fazia uma palestra e falava assim: a gente tem que ter paciência, né? O trânsito tira a paciência da gente. Se eu dar uma fechadinha para a terra, a gente já quer brigar, quer xingar. Quando você fechar você ali, faz um Pai Nosso. Ô meu irmão, vai com Deus. É o seguinte, faz. A maioria aqui eu sei que faz assim, né? Aí eu fiz a palestra, minha esposa estava comigo,
Eu saí da primeira curva que eu fiz, o cara me deu uma fechada. Eu já ia para... Ó, acabou de falar, não parece que não é fazer isso? Mas é assim mesmo, não estou errado. Kardec não falou que nós temos que ser perfeitos, não. Nós temos que nos esforçar para domar as nossas más inclinações. Se eu estiver me esforçando, eu já estou no caminho. Agora, esforçar o máximo que eu puder. Nem sempre eu vou conseguir. Então, nessa vez aí, eu já ia fazer, ela chamou minha atenção, puxou atrás. Então, cada dia ser um pouquinho melhor do que antes, né? E para deixar uma frase de Francisco de Assis, uma figura fantástica, né? De Assis, que veio aqui no mundo trazer soluções maravilhosas de humildade, simplicidade, né? E ele diz assim: comece fazendo o necessário, depois o que é possível, e de repente você estará fazendo o impossível. Você tem que interpretar essa frase dele aqui. Não é que nós vamos fazer o impossível. O impossível ninguém faz. Se é impossível, porque ninguém faz. Mas eu posso fazer o impossível se tornar possível. Isso eu posso. Aí eu faço. Né? Então, nosso desejo é que a gente tenha esse ano, já estamos avançando, né? Cada vez melhor e buscando fazer cada vez melhor e ninguém achar que vive somente para si. Não ser egoísta, como os judeus, os fariseus eram naquela época. Que Jesus nos abençoe e nos dê forças. Nós precisamos de forças para conseguir domar as nossas más inclinações um pouquinho, um pouquinho em cada dia. Muito obrigado, Jesus nos abençoe.